Fala pessoal, meu nome é Gabriel e eu gostaria de estar compartilhando uma mensagem com vocês, uma mensagem de ânimo e de esperança para dias tão conturbados como que temos vivido atualmente. E eu quero falar com vocês hoje sobre mudança de perspectiva. E antes de começar a entrar de fato na mensagem, eu quero deixar uma pergunta para vocês para irem repetindo durante a mensagem, eu quero perguntar a vocês: qual o lado positivo dessa pandemia? E eu creio que até o final vocês vão ainda ter muitas bênçãos para contar que Deus tem feito na vida de vocês. O texto que eu quero compartilhar com vocês, primeiramente, está em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz o seguinte: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Antes de entrar de fato na palavra, eu quero falar um pouco sobre o conceito de perspectiva. Enquanto eu estava procurando no dicionário, eu achei uma definição que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: perspectiva é a forma ou aparência sobre a qual algo se apresenta. Ou seja, de uma forma mais coloquial, que a gente usa no nosso cotidiano, pode ser que perspectiva nada mais é que um ponto de vista. Eu faço engenharia e o mundo da física está muito presente no meu cotidiano. E quando eu li essa definição, eu lembrei de um conceito que a gente usa muito na física, que é o conceito de referencial. A física toda depende da forma como você enxerga a situação, ou seja, o referencial em que você enxerga a situação. E não só isso, a forma como você enxerga também determina a forma como você vai agir diante dessa situação. E é por isso que eu quero trazer essa mensagem para vocês, para que a forma como nós vamos enxergar toda essa pandemia, toda essa quarentena, possa determinar a forma como nós vamos passar a agir diante dela. Indo para o texto que eu li, que está em 1 Tessalonicenses 5,18, eu acho esse texto muito interessante. Esse texto fala algo muito forte com a gente sobre darmos graças a Deus em tudo, em todas as circunstâncias, independente da circunstância. E eu admito que durante muito tempo eu não entendi esse texto de forma completa, a forma completa desse texto, tudo que ele quer passar. Eu sempre olhei esse texto como Deus falando: olha, simplesmente dei graças, independente do que você está sentindo, independente da circunstância em que você está passando, eu simplesmente dei graças porque é uma ordem de Deus, que era só um mero mandamento, sabe? Como se não fosse importar o que eu estou sentindo diante do momento, como a situação não fosse importante, como simplesmente eu tivesse que dar graça. Mas não, Deus está falando algo muito mais complexo, muito mais profundo do que isso, do que simplesmente cumprir uma ordem de dar graça. Deus está nos ensinando a enxergar a graça dele em tudo, e em toda situação, em todo momento. Em tudo ele está falando que em tudo há uma graça, em tudo há uma manifestação da minha graça, da minha maravilha, do meu amor, da minha ação. Então que até em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, a gente possa mudar a nossa perspectiva e enxergar a graça dele, e enxergar a ação maravilhosa dele em tudo, principalmente naqueles detalhes bem sutis. É interessante que a gente lê no livro de Êxodo, né, naquele processo em que o povo ainda estava para sair do Egito, em Êxodo capítulo 11, ele conta aquele relato em que Deus passa sobre o povo do Egito e traz morte a todos os primogênitos, um cenário muito parecido com o que a gente tem vivido hoje em dia, um cenário de morte, um cenário de sofrimento, de dor. Só que Deus também fala que todos, o povo de Israel seria poupado, que aquele que colocasse a marca nas suas portas teriam suas vidas poupadas. E o interessante é que no próximo capítulo, no capítulo 12, Deus ele instrui o povo como fazer uma festa. Ele fala sobre a festa da Páscoa. Ou seja, Deus ele está nos dando um ensinamento muito interessante. Ele está falando: olha, em meio a todo esse cenário de morte que vocês têm visto do povo do Egito, eu quero que vocês enxerguem a vida que eu tenho dado a vocês durante esse período. E não só enxergue, como eu falei, a forma como você enxerga vai determinar a forma como você vai agir.
Ele está falando para aquele povo: eu não quero só que você enxergue, eu quero que você celebre a vida. Por isso eu vou te ensinar a celebrar a vida que eu tenho te dado. Vou te ensinar a celebrar as bênçãos que eu tenho te dado, mesmo em um período tão difícil, mesmo em um período tão conturbado, mesmo em um período onde parece que não há nada de bom, entre aspas. Eu quero que você passe a enxergar e a celebrar as maravilhas que eu tenho gerado na vida de vocês. E eu creio que Ele tem gerado isso na vida de vocês. Que mesmo em um período como esse, Ele tem gerado algo bom, algo agradável. Ele tem gerado manifestação da graça dele, da glória dele na vida de vocês. Só que eu também entendo que só ter a consciência de que eu preciso enxergar para uma perspectiva diferente não é o suficiente, porque isso a gente já tem naturalmente. Eu sei que eu preciso enxergar, só que a grande questão é como enxergar para uma perspectiva diferente. E aí eu entro num texto que eu particularmente gosto muito, que está em Lamentações 3:21, que diz: quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Então que nesses dias tão conturbados, nesses dias de tanta aflição, de angústia, de ansiedade, que quando todos esses sentimentos baterem à porta de vocês, vocês possam se lembrar de tudo aquilo que Ele já fez na vida de vocês, de todas as promessas, de todos os cumprimentos de promessas, de todos aqueles dias felizes, de todos aqueles dias em que você estava reunido com seus irmãos, enfim, de tudo aquilo que enche o coração de vocês de esperança. E principalmente para você que talvez ainda não tenha não tenha tido contato com Cristo e que por alguma forma ache que Deus ainda não agiu na vida de vocês, comece a se recordar de todos aqueles momentos em que você se viu sem esperança e simplesmente do nada apareceu algo que solucionou o problema de você. Comece a ver que Deus já estava agindo na sua vida mesmo muito antes de você conhecer Ele. Ele já te conhecia, já estava agindo na sua vida, já estava gerando algo na sua vida. Eu creio que você vai conseguir se recordar de muitos momentos em que Deus agiu na sua vida e que você nem tinha ideia de que era Deus que estava agindo na sua vida. E essa esperança, essa lembrança é o que ativa a nossa fé, é o que nos dá esperança de dias melhores, é o que nos vai manter firmes em meio a toda a situação, em meio a toda essa pandemia, em meio